desequilíbrio muito importante, não conseguir ficar em pé. Outra pode perder a visão. Então, as manifestações são infinitas porque o cérebro é responsável por todo o nosso funcionamento, né? Não, mas bem legal. Agora, vamos lá. Vamos para a questão do AVC. O AVC ocorre porque há um deslocamento, provavelmente, de partículas de gordura que pode sair do coração e pode vir de outros locais, é isso? Então, na verdade, a gente pode começar por uma das coisas básicas. O AVC, ele é dividido entre hemorrágico e isquêmico, né? Então, quando o AVC é isquêmico, ocorre por entupimento de alguma artéria do cérebro. E esse entupimento, daí sim, pode acontecer por vários motivos, desde o deslocamento de um coágulo do coração, por formação desse coágulo, alguma arritmia, deslocamento de algum coágulo das carótidas ou das artérias vertebrais, que são essas artérias que a gente tem no pescoço, ou por um próprio entupimento por criação de uma placa lá dentro das artérias, dentro da cabeça. Sim. Então, existem vários motivos, assim, para esse entupimento dos vasos sanguíneos. Certo. Essa é a isquêmica. Quando nós estamos falando, essa é isquêmica. Quando nós estamos falando na hemorrágica, é um outro caso. Mas eu quero falar primeiro em isquêmica ainda, porque chama atenção. O AVC, ele pode acontecer em pessoas que, porventura, têm os seus exames sendo feitos assim de rotina e acontecer na pessoa. Muitas vezes, essas placas que são deslocadas ao longo do corpo que podem acessar o cérebro e dar isso, né? Não tem assim como prever um problema de AVC, né? Então, o AVC não tem hora, pode acontecer em qualquer hora, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. É uma manifestação súbita. Eu posso estar aqui conversando contigo e manifestar sintomas do AVC. Então, quando ele vai acontecer, como, a gente não tem como prever. Agora, a gente sabe que mais ou menos, vamos dizer assim, uns 85, 90% dos casos poderiam ser preveníveis através de mudanças no estilo de vida e controle de fatores de risco que a gente sabe que podem ser modificados com avaliações de saúde regular, com um estilo de vida saudável, né? Então, obviamente que isso tem prevenção e, inclusive, esse ano o foco da campanha mundial do AVC é baseado na prevenção, é estimular o movimento. Olha, deixa eu te contar, tem um amigo nosso, médico, cardiologista, que tu conhece muito bem, ele uma vez me pediu um exame. E a primeira vez que eu vejo um médico me pedir um exame de ecografia das carótidas. Eu nunca tinha sabido desse assunto. Ali ele descobriu que eu tinha uma placa nas carótidas e daí então ele me determina que eu tome um medicamento que eu vou ter que usar até eu virar a chave para prevenir que essa placa não venha a criar algum problema no cérebro. Mas tu vê só, exatamente, é um exame de rotina. Essa é uma causa bem importante de AVC, Fábio, que é o entupimento da carótida, né? Muitas vezes essa carótida ela pode ocluir por completo ou um pedacinho de gordura que se cria naquela região pode se descolar e entupir uma artéria mais profunda lá dentro do cérebro. Então é muito importante a gente estar de olho nisso. Muito importante. Bom, vamos falar de AVC ou isquemia, o AVC hemorrágico. O que é isso e por que acontece o AVC hemorrágico? Então, diferente do isquêmico, o hemorrágico ele ocorre por sangramento, né? Então, se acumula uma quantidade de sangue por um rompimento de uma artéria normalmente. Sim. Então, isso pode ser causado por aneurisma cerebral, né? Que é uma causa comum, ou por angiopatia amiloide e outras doenças que acometem o cérebro, mas a mais conhecida pela população é o famoso aneurisma cerebral, né? Então, o AVC hemorrágico ocorre por rompimento dessa artéria, como se fosse um cano que se rompe. Sim. E o sangue, em vez de seguir o fluxo normal dele, ele acaba extravasando para um local que ele não deveria estar. Pois é, e por que a gente quando fala em AVC hemorrágico, a gente fica mais tenso, mais preocupado, hein? Na verdade, isso o que acontece? O AVC isquêmico, ele tem um tratamento específico que a gente injetar um remédio na veia num tempo específico
para poder desfazer esse coágulo e retomar a circulação normal. Já o AVC hemorrágico, normalmente, dependendo dos casos, às vezes a gente tem que fazer cirurgia, mas às vezes a cirurgia não vai resolver muito problema, ou é uma cirurgia de muito risco. Então, às vezes, isso é um pouco de desconhecimento da população, mas também porque existem tratamentos que são completamente diferentes. Por isso, a importância da identificação para a gente tratar de forma adequada. Pois quando a hemorragia acontece no cérebro, o que ele acontece, o sangue circular por fora das veias do cérebro? Que reação química, o que acontece que a gente diz que o hemorrágico pode criar maior problema, inclusive com sangue por fora, por perto da carótida, do globo cerebral, assim, né? O que acontece ali que dá esse problema todo, hein? Então, na verdade, se gera uma série de reações inflamatórias, né? Impossibilitando do cérebro ter o seu funcionamento normal, receber oxigênio de forma adequada, fazer as suas trocas, receber nutrientes. Isso gera uma série de inflamação, levando então à morte neuronal, que é o que a gente chama de gliose, e fica uma marca no cérebro como se fosse uma cicatriz. E muitas vezes pode inflamar os vasos da vizinhança, pode inflamar as meninges, que são as capas que revestem o cérebro, pode inchar o cérebro, tamanho inchaço que não tem para onde se expandir, porque o cérebro ele fica dentro de uma calota de osso. Isso. Então, quando se expande uma quantidade de sangue lá dentro, o cérebro não tem como se expandir, ele acaba comprimindo estruturas muito vitais para o nosso funcionamento. Então, muitas vezes, ele acaba gerando herniação cerebral, que quando o cérebro, ele, em vez de sair para fora, ele vem para baixo, né? Então, comprimindo estruturas que são responsáveis pela respiração, batimentos cardíacos, etc. E às vezes até tem que fazer alguma cirurgia de abrir uma dessas partes justamente para poder... Exatamente. Prevenção é o nome que se chama, eu acho que o dia se chama, não é comemoração, mas de prevenção, né, Bruna? Exatamente. Então, esse ano a campanha é na prevenção, porque a gente sabe que prevenir é a melhor opção sempre, né? Então, é melhor tu não ter o problema, mas tendo, obviamente, a gente tem que conduzir isso de forma adequada. Um dado interessante, Fábio, é que 1 em cada 4 pessoas vão ter um AVC. Então, é um número bem grande, né? Até o hashtag da campanha é 1 em cada 4 terão um AVC, não deixe que seja você. Ai, então é basicamente um dado bem alarmante, assim, a gente sabe até que o AVC tem crescido até em pacientes mais jovens, cada vez pessoas mais jovens tendo AVC, justamente por um crescimento absurdo desses fatores de risco. Sedentarismo, pressão alta, cigarro, álcool, né? Então, uma série de alimentação pouco balanceada e não saudável. Então, coisas que a gente poderia tranquilamente modificar. É exatamente isso. E depois de um AVC contraído numa pessoa, a gente começa a perceber quanto a pessoa e a família também é envolvida. Nós falamos na família outro dia sobre... outros problemas neurológicos, o AVC também envolve-se toda a família, né, Bruna? Com certeza, porque uma vez que, muitas vezes, se o caso não é bem conduzido, ou se daqui a pouco há um AVC realmente muito grave, que mesmo com todo o tratamento adequado, acaba deixando sequelas, a gente sabe que o AVC é uma das principais, é a principal causa de incapacidade no mundo, e é a segunda principal causa de morte. Então, quando a pessoa fica incapacitada por um AVC, tem todos os custos também indiretos. Quem é que vai cuidar dessa pessoa? Normalmente alguém da família que deixa de trabalhar, que muitas vezes deixa de produzir, essa pessoa deixa de produzir. Então o custo relacionado a isso também é muito grande, fora toda a questão do envolvimento familiar e da mudança absurda da vida dessa pessoa que foi acometida, né? É bem isso aí. Bom, adorei a conversa como sempre, ótimo. Eu acho que é um alerta que nós dois aqui fizemos para a população. Uma boa prevenção, né, Bruna? Acaba ajudando não só a nós, a todos que envolvem a gente. Desejo a ti um bom trabalho e até um próximo dia para nós bater um papo.
Imagina, é um prazer sempre conversar com vocês, um bom trabalho para todos nós, né? Só a única dica que eu quero deixar, que é a última, é qualquer sintoma de AVC tem que ir imediatamente para emergência, não é para esperar ficar em casa, ver se vai passar, né? Às vezes é isso que as pessoas fazem e acabam perdendo o time do tratamento. Então, cada segundo importa. Eu já falei pra ti, vou repetir de novo. Uma amiga minha teve um AVC, mas ela teve a sorte de ter caído num pronto-socorro, onde o médico percebeu que estava tendo um caso de AVC. Ela, 15, 20 dias depois, estava perfeita, sem nenhuma sequela. Agora, essa questão eu vou bater e bato com conhecimento. Que a pessoa que procura o atendimento de um pronto-socorro, de um posto de saúde, com sintomas de AVC, se não for tratado, se for atendido na hora, se for aquela demora que a gente sabe que muitas vezes acontece em muitos lugares, minutos são importantes para a sobrevida dessa pessoa com qualidade ou até a morte. Com certeza. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que reforçar, até de repente da próxima vez que a gente for conversar, a gente pode conversar sobre os sinais de alerta, né, sobre como identificar isso, e também, se o pessoal quiser, eu fiz um videozinho bem explicativo no Instagram, que está disponível para quem quiser olhar, sobre como identificar, então, como um mnemônico que a gente usa para tentar identificar esses sinais de alerta. A gente conversa melhor daí na próxima vez. Muito bem, Bruna Jäger-Teló, neurologista que atende aqui na Clínica Toffer. Você pode marcar a sua consulta no 5136714800. Bruna, bom trabalho para ti. Um beijo, tchau. Tchau. Sinais, tu sabe o que é sinal de AVC, Diego Costa? Sabe que eu não sei identificar, Fábio, sinais do AVC. Eu vou te dizer porque eu tive que aprender algumas coisas depois do acontecido. Por exemplo, a pessoa perde equilíbrio, a pessoa começa a falar meio assim, a pessoa parece estar falando contigo, só que ela não está comandando a língua dela. Tu pede pra pessoa botar a língua pra fora, e a pessoa põe a língua pra fora e a língua cai pra esquerda ou pra direita. Pede pra levantar os dois braços juntos assim pra frente. Um braço não vai. Meu amigo, são pequenos sinais. Agora, não adianta tu fazer todo um trabalho de prevenção lá dentro da casa das pessoas se na sequência não é feito o trabalho. Certo? Fábio, audiência participando no 986369700. Então, é o mês da prevenção do AVC, o dia mundial é no dia 29, né? 29 de outubro é o dia mundial de... Não, de setembro. Setembro, não, outubro. Até voltei é o Dia Mundial de Prevenção, de alerta sobre o AVC. Então vamos lá, minha gente, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra no Instagram da Bruna, manda mensagem para a Acústica, vamos trazer esse assunto de novo aqui, porque é um assunto, olha, muito delicado. Fábio, a nossa audiência participando, olha mais um registro aqui do nosso ouvinte Clayton, ó. Tá? Olha no vídeo aí, Fábio. Mais uma vez, o nosso ouvinte compartilhando com a gente. Olha que espetáculo isso aqui, cara. Só que aí, dessa vez, Fábio, ele compartilhou a família também com a gente, batalhando aí, ó, na agricultura familiar. É o Clayton, a Sheila e o pequeno Christian. Isto é fantástico que nós estamos vendo, cara. Olha que legal. Christian, Clayton e a Sheila. E a Sheila. São produtores de hortaliças. Aqui são repolhos gigantes. É isso? Gigantes. Lembra que a gente trouxe aqui a semana? 4 quilos e pouco, né? Então tá aí, minha gente. Olha a maravilha. Agora eu fico pensando o seguinte, por que tem gente que ainda insiste em comprar esses produtos fora de Camaquã, fora de Tapes, trazer coisas que vêm lá da serra, de longe do Paraná, de Santa Catarina, hein? E aí a audiência... E nós com a produção também aqui, podendo produzir maravilhas e aumentar a riqueza do povo da nossa região da Costa Doce, hein? Na Smart TV, o Jorge havia feito o registro mais cedo, acompanhando aí o programa. E aí, Fábio, te acompanhando aqui no Mate, os nossos parceiros lá da Nobre Duque. Olha a cuia personalizada da Acústica FM. Olha ali, rapaz, hein? Tá? Que lá bacana, hein? Nobre Duque. O Atos. O Atos. Grande Atos, hein? Que legal. Parabéns, meu amigo, pelo bom gosto de tomar uma cuia maravilhosa que nem essa. Bom, então, são 10h04. Nós estamos aguardando o candidato Ivo de Lima Ferreira. Foi dado 30 minutos para ele se expor aqui junto com o seu plano de governo, saber como o Camaquã vai ser gerenciado nos próximos anos, caso ele seja eleito.
Então, o tempo está correndo a partir de agora. São 10h04. O candidato Ivo de Lima Ferreira está sendo aguardado aqui na Acústica FM. Ele sabe onde é, sabe, tem todas as preocupações aqui que nós citamos, notificamos, propagandeamos da mesma forma como os outros candidatos. E logo às 11 horas estará sendo convidado, está aqui conosco, já está sendo convidado, foi convidado, né? É o Alexandre Goldbeck, candidato ao prefeito do Cristal. Então, para você que é do município, dos candidatos que estão vindo aqui, é a oportunidade de você saber ao vivo, a cores, o que o candidato quer fazer por você, pela sua cidade, pelo seu emprego, pela sua rua, pela sua lâmpada, pelas praças, pela sua saúde. Então, eu fico muito triste, assim, triste mesmo, quando os candidatos não aproveitam esse tipo de espaço que está sendo dado numa emissora do tamanho da Acústica. Eu não sei